Bem-vindos ao Love the Problem, o podcast oficial da K21 e agora também Nowhere, onde trazemos novidades, dicas e tudo de mais relevante no universo corporativo, com carinho, toda semana para você. Fala galera, aqui é a Flor e esse é mais um episódio do Love the Problem. Gente, esse episódio, se eu pudesse, eu colocava num potinho pra guardar e ficar comigo, porque tem duas pessoas que eu amo muito aqui comigo e enfim, acho que vocês vão adorar, vai ser um tema muito legal. Mas antes de eu sair dando spoiler, eu vou deixar minhas ilustríssimas convidadas se apresentarem. A Kemi, por favor, se apresenta para quem tá ouvindo a gente. Vamos lá, obrigada Flor, obrigada pelo convite. Bem, eu sou a Kemi, eu sou uma mãe cansada. Eu sempre começo assim, gente, quem já ouviu mais de um episódio vai saber, né, que eu participei. Sou psicóloga de formação e eu acredito muito no potencial humano e das relações como grandes alavancas, né, para mudanças no mundo do trabalho, tanto nas práticas de trabalho, quanto para alcançar grandes resultados. Hoje eu atuo aqui na liderança da área de pessoas, na Nowhere e na K21, e atuo junto dessas pessoas maravilhosas, como a Flor e a Rafa, que também está aqui. Maravilhosa, gente, maravilhosa. Essa mulher é incrível, meu povo. Rafinha, por favor, se apresente para quem está ouvindo a gente. E aí, pessoal, meu nome é Rafaela Fonseca. Para quem já ouve aqui já sabe que pode me chamar de Rafinha. Se está ouvindo pela primeira vez, então muito prazer. Pode me chamar de Rafinha. Eu sou especializada, né, em gestão, liderança e gestão por resultados. Atuo atualmente como gestora de estratégia de portfólio e marketing na Nowhere e na K21. E dou aula também, né, de OKRs, Objectives and Key Results, e Gestão 3.0, Management 3.0. Então temos bastante assunto para falar aqui no tema desse podcast hoje. Estou muito feliz de estar de volta no Love the Problem aqui. Sempre que eu volto eu falo, nossa, porque eu demorei tanto tempo para chegar aqui de novo? Porque só de ouvir a Flor apresentando, começando assim, a energia já muda. Então obrigada pelo convite, Flor. Incrível, eu também tô muito feliz. Gente, bom, vocês ouvindo aí elas se apresentando, dá pra saber que tem algumas coisinhas em comum e um pontinho, né, em comum de tudo que elas falaram, que é gente, pessoas, não é? Então a gente vai falar um pouquinho sobre pessoas, mas mais do que isso, a gente vai falar sobre práticas de trabalho sustentável. O modelo de trabalho mudou, as coisas estão mudando, a gente tá precisando se adaptar. Então eu queria ouvir de vocês, pra gente começar, o que vocês entendem por prática de trabalho sustentável? O que é trabalhar de forma sustentável hoje? Vamos lá. Meu entendimento, tá, Flor, é uma prática de trabalho que a longo prazo a pessoa vai conseguir manter aquele ritmo de entrega, vai ser consistente ao longo do tempo, sem trazer um prejuízo em outras esferas, em outros campos da sua vida, em outras dimensões da sua vida. Então, ela vai conseguir trazer mais equilíbrio. Não vai ser, vou botar em primeiro lugar a minha vida do trabalho, então todo o resto esquece, né? Então, eu acredito que essas práticas sustentáveis garantem que a gente tenha entregas e resultados ali consistentes ao longo do tempo, sem a gente trazer prejuízo para as outras dimensões da vida dos indivíduos, né? As pessoas não são só uma coisa, nem estão só em um lugar. Seres integrais, né? A gente... a Mayra profissional, a Mayra pessoal. Gente, meu Deus, eu tenho minha irmã gêmea, nem tava sabendo. Rafa, e pra você, quando a gente fala sobre prática de trabalho sustentável, o que vem à sua mente, assim? Boa. Eu entendo que esse equilíbrio, né, que a Kemi trouxe, ele é um equilíbrio que precisa ser sustentável tanto para o indivíduo quanto para a organização. Então, ao mesmo tempo que eu preciso que seja um ótimo lugar para se trabalhar e que as pessoas consigam alcançar o seu potencial de forma que elas não tenham que abrir mão de outras coisas para isso, é importante a gente entender que dentro das organizações a gente vai estar sempre lidando com restrições, né? Então, restrições orçamentárias, restrições que o mercado impõe sobre a gente, e a gente precisa achar aquele lugar ótimo onde a organização segue crescendo e as pessoas seguem crescendo junto com essa organização. Então, acho que o desafio está muito aí. E falando um pouco sobre a gestão 3.0, né, o Management 3.0, o autor, né, do Management 3.0, que é o Jürgen, ele traz a visão, né, de que essa gestão e essas práticas, elas são uma forma de
rehumanizar o trabalho, ou seja, de trazer o fator humano novamente para as relações de trabalho, porque ao longo, né, da história da administração, a gente foi retirando fatores humanos importantes e chegando em lugares onde não era mais sustentável. Então, essas práticas sustentáveis, para mim, elas têm a ver também com a gente conseguir trazer esse fator humano, né, para a parte central do nosso trabalho, porque sem pessoas, sem seres humanos, a gente não consegue fazer nada. Parece até irônico, né, a gente falar que precisa trazer de volta o fator humano para os humanos, né? Tipo, gente, que horas que a gente perdeu? E aí, falando sobre que horas que a gente perdeu, o que vocês enxergam como um desafio? Por que a gente se descolou disso ao longo desse período? O que estava em jogo para, de fato, a gente ter que fazer um trabalho consciente e intencional de reaproximar o fator humano dos humanos, do trabalho, enfim. O que vocês veem como os principais desafios para isso ter acontecido? Bom, eu vejo que a gente teve, né, um fator de busca excessiva por eficiência dentro das organizações, né? Onde qualquer coisa foi se tornando perda de tempo. Em alguns lugares isso foi sendo levado a um extremo, mas isso tem um motivo também, né? Quando a gente olha para um histórico, né? Isso começa ali com a Revolução Industrial, com a estruturação das organizações em fábricas, né? E com a mentalidade de linha de produção, onde eu começo a organizar o trabalho, hierarquizar o trabalho e trazer, né, práticas e relações de gestão que façam com que a eficiência seja sempre a coisa mais importante e que eu consiga produzir em larga escala. O ponto é que nem todos nós trabalhamos dentro de uma linha de produção hoje. E muitas linhas de produção, inclusive, já trabalham com automação, né, em vários níveis e trazem o esforço cognitivo, humano do dia a dia para um lugar onde a gente precisa de criatividade. Então, grande parte, né, dos trabalhos que a gente tem hoje, eles são trabalhos que são relacionados a criar soluções, resolver problemas ou inovar. E para dentro desses trabalhos, os modelos de gestão que são baseados em linha de fábrica passam a não fazer tanto sentido assim. As coisas mudaram, desculpa, Kemi, mas as coisas mudaram, mas a gente não acompanhou muito, né? Como que só pegar o bloco e encaixar num lugar onde não estava encaixando. E aí eu queria ouvir de você, Kemi, o que você percebe aí ao longo do tempo como uma pessoa tão ligada à parte de pessoas, esse comportamento, essa mudança? Eu acho que a gente percebe em vários fatores um grande choque, né? Das práticas e as necessidades dos indivíduos. E aí a gente vê o resultado disso muitas vezes saindo em formato de conflito ou necessidades que não estão sendo atendidas ali. Sejam necessidades, inclusive, da organização, porque vou ver as pessoas que estão ali dentro, né, atuando para produzir aqueles resultados, estão num ambiente que não traz as ferramentas necessárias para esse trabalho do conhecimento, para esse trabalho criativo acontecer, né? Então a gente pode ver nesse lugar ou também no trabalho da gestão ali, né, na necessidade do negócio. Mas como assim, né? Que a gente tem pessoas e cadê o resultado? Então muitas vezes a gente tem esse lugar de conflito. As pessoas que não estão tendo suas necessidades atendidas porque o modelo de gestão está lá antigo, com expectativas diferentes, e lá as necessidades de negócio que não estão sendo atendidas porque os resultados necessários não necessariamente estão vindo daquele jeito, junto à expectativa, porque o ambiente não está dando espaço para o trabalho criativo acontecer ou está vindo num formato quase que adoecedor, para os indivíduos e para a sociedade. Eu acho que tem esse grande... E a gente está vendo, né, na sociedade isso, essas necessidades gritando, as pessoas pleiteando, não, a gente quer flexibilidade, autonomia. Hoje a gente vê cada vez mais esse movimento como condições necessárias para o trabalho do conhecimento acontecer. Então, acho que a gente consegue ver movimentos e essas necessidades aparecendo e surgindo, né? E muitas vezes vem num formato, quando aparece no indivíduo, dentro do sofrimento, né? Aí bateu segunda-feira, não quero estar lá naquele lugar de trabalho. Quando você vê essas outras condições sendo atendidas, a pessoa não vai estar nesse lugar de sofrimento por estar indo trabalhar. É diferente a relação com o trabalho. Então, deixa eu ver se eu entendi. O sistema que a gente tem não acompanhou toda essa evolução e aí fez com que isso atrapalhasse até a forma como as pessoas trabalham e produzem. Então, não necessariamente quer dizer que teve uma baixa na produtividade porque as pessoas não são mais produtivas e trabalham pouco. Elas precisam de mais horas, é isso? Ou não? É isso, sabe, Flor? E eu acho que a Rafinha trouxe um ponto, né?
nem todo trabalho é daquele da linha de fábrica. Não é uma relação direta, horas trabalhadas com a produtividade. A gente não vai ver isso com todos os trabalhos. Então, a gente não vai ter isso. E acho que é algo que a gente tem muito claro, as pessoas que estão... Né, todo mundo vai trabalhar querendo dar o seu melhor, né? Querendo gerar resultado, querendo gerar impacto. E às vezes a gente precisa olhar, tá bom, as organizações estão dando condições para que isso aconteça, então tem esse lugar de reflexão. Quais são as práticas que a gente tem internamente, né? O que é que a gente está fazendo aqui no nosso modelo de gestão para que essas pessoas consigam entregar os seus melhores resultados. Elas têm clareza de qual é o resultado, inclusive, esperado. Então, acho que está nesse caminho, né? De os resultados, a depender daquele cenário, pode ser que eles não estejam vindo, não por horas, falta de tempo que foi trabalhado, né? Mas as condições que estão ali, né? Que não foram dadas. Mas se a gente parar de olhar para essa coisa de hora trabalhada, porque a gente aprendeu a vida toda a avaliar assim, né? De que é assim que funciona e tal. Como que a gente vai saber se as pessoas estão trabalhando e, enfim, entregando o resultado que é esperado delas? O resultado vai dizer isso, né? Então, eu acho que tem um ponto legal disso, né? Tipo, como a gente vai saber que as pessoas estão trabalhando? Eu daria um passo atrás primeiro para dizer, por que você precisa saber que as pessoas estão trabalhando? Porque se você tá, né, numa cadeira de gestão, de liderança, de administração de empresas, o seu interesse maior tá no resultado, exatamente como a Kemi falou. Então, a sua preocupação é se o resultado está vindo. Se as pessoas estão trabalhando menos e o resultado está vindo maior, ótimo! Gente, vamos todo mundo pra praia e tá tudo certo. Agora, se eu tô gerindo, as pessoas estão trabalhando exaustivamente, eu tô gerindo o trabalho delas, ou, né, tô gerindo elas em si, o resultado não tá vindo, alguma coisa com as práticas de gestão que estão sendo utilizadas precisa mudar. É claro que é fácil falar isso, mas a gente sabe que diante de uma situação de escassez, de uma situação de medo, de uma situação de risco, é muito comum que as pessoas busquem controle e previsibilidade. É natural que a gente vá para esse lugar do controle e previsibilidade, porque isso dá conforto pra gente. E as práticas de gestão que a gente está aqui dizendo, né, que são ancoradas em horas e coisas do tipo, são práticas que buscam controle e previsibilidade. Então, não é fácil a gente se desapegar dessas práticas para mudar para uma prática que vai estar olhando para resultado. Porque nós mesmos, né, as pessoas que estão fazendo esse trabalho de gestão, precisam se acostumar a lidar com um grau maior de incerteza, com um grau maior de risco, com um grau maior de invisibilidade de algumas coisas, né? Eu não vou saber tudo que todo mundo está fazendo o tempo todo, isso é inviável. Então, existe essa mudança de paradigma na cabeça de quem está ali gerindo e liderando as pessoas, para que o que a gente cobra ou pede das pessoas seja diferente, para que a gente olhe de fato para esses resultados e olhe menos para o que as pessoas estão fazendo, e aí sim a gente possa prover autonomia para que elas decidam a melhor forma de trabalhar, para que elas decidam a melhor forma de organizar o seu dia a dia, e com isso a gente consiga resultados melhores. Ô Rafa, eu entendo essa parte da falta de visibilidade, mas você já viu aí pelas aulas ou pelos clientes que você passou, esse é o maior medo dos gestores ou da empresa, é não conseguir saber o que o funcionário está fazendo, o colaborador está fazendo, ou tem outros medos por trás disso? Eu acho que o não saber não é o medo. O saber é a forma como as pessoas buscam para reduzir o seu medo, né? Mas grande parte das vezes, o maior medo das pessoas numa organização é ser demitido, né? Ou levar uma bronca, né? Ou não alcançar seus próprios objetivos e com isso não conseguir evoluir na sua carreira. Então os medos, eles geralmente vão estar associados a esse tipo de coisa. O quanto o meu emprego está seguro. A segurança. O quanto eu estou conseguindo evoluir na minha carreira. O quanto as pessoas estão reconhecendo, estão vendo valor no meu trabalho. E se eu, né, não tenho visibilidade ou controle sobre a situação, começa a ficar mais difícil de eu ter segurança nesses lugares, né? Só que isso é um pouco contraintuitivo, porque eu posso estar controlando as horas de todo mundo e ninguém tá dando resultado nenhum. Isso é muito pior pra mim, porque quando alguém vier me cobrar, eu só tenho uma tabela de horas pra mostrar, eu não tenho uma entrega de valor real pro cliente.
Então, não é trivial, mas é uma mudança importante pra gente considerar aí. Outra coisa importante também dizer é que, como a Kemi falou mais cedo, né? A gente tende a achar que a quantidade de horas trabalhada é diretamente proporcional à produtividade, ao resultado. E isso, quando a gente traz o fator de criatividade, resolução de problemas para a mesa, não é verdade. Então, quem nunca aí, né, você que tá ouvindo a gente, faz um exercício aí de algum problema na sua vida que você teve que resolver, que você passou dias com aquele problema. Passou dias tentando resolver aquilo, pensando, testando soluções. E um outro problema que talvez foi tão grande quanto, mas que você conseguiu ter uma sacada, assim, em 5 minutos você foi lá e resolveu. E quais as diferenças desses cenários? Muitas vezes as diferenças estão no ambiente. Não é porque você um dia era um gênio e conseguiu resolver o negócio em 5 minutos, e no outro dia você esqueceu tudo que você sabia da sua vida e passou uma semana tentando resolver uma coisa parecida. É porque o ambiente onde você estava inserido, as ferramentas que você tinha, a forma como você estava, né? Você estava disposto, você estava descansado, você estava, né, focado, a forma como você estava naquele... Tudo isso faz diferença para que você consiga ser mais produtivo. Então, o tempo, ele não é necessariamente diretamente proporcional à produtividade. Nossa, eu fico pensando e falando, realmente, eu já passei muito tempo para resolver alguma coisa que me gerou muita ansiedade, até aquela dor de barriga, né? E porque tem um tempo, meu Deus, não posso levar muito tempo para resolver isso. Fico pensando nisso também. Mas, falando desse jeito, que práticas, então, que a gente poderia adotar, ou que vocês já viram serem adotadas, que ajuda nesse sistema onde eu vou ter mais visibilidade, eu vou ter essa flexibilidade, né, da pessoa conseguir trabalhar não num bloco certo de horas, onde eu vou ter mais, talvez, autonomia. O que vocês entendem que pode funcionar? Ainda mais, imaginem uma pessoa gestora que está ouvindo a gente falando, tá, mas por onde que eu começo, né? Eu gostaria de ser diferente, de fazer diferente. Por onde eu poderia começar? Flor, eu acho que tem um ponto muito importante que é da clareza dos objetivos. As pessoas sabem o que é esperado delas, das áreas do trabalho dela, elas têm clareza dos objetivos, do que é que ela está buscando, o que é resultado, né, para ela, para a área dela, para o time dela. Eu acho que esse é um ponto super importante que às vezes é negligenciado e que as pessoas entram no ritmo de só estou trabalhando, estou fazendo aqui as coisas. É o que me pedem, ou o que mandam, o que chega, né? Ou apagando incêndio. Mas o que é o objetivo? O que é o resultado? Então, acho que esse é um ponto bem bacana que às vezes os gestores precisam ter um ponto, vou dedicar uma energia para isso com o meu time, para que a gente entenda o que é resultado, qual é o objetivo do trabalho que a gente está fazendo, o porquê, para que as pessoas também entendam um pouco do negócio, onde elas estão, né? O porquê disso que a gente está fazendo, qual a importância, qual é o impacto disso. Inclusive para elas terem autonomia e entenderem mais o propósito de trazerem sugestões, se sentirem empoderadas de mudar o como, né? Não vou fazer desse jeito aqui porque mandaram. E pensar também outros formatos. Acho que esse é um bom ponto de partida. As pessoas entenderem qual é o trabalho, o impacto do seu trabalho, o valor que elas geram e não só o trabalho pelo trabalho. Tô fazendo isso porque me pediram. Por que você tá fazendo? Porque chegou um pedido aqui, né? Mas entenderem os porquês, o propósito daquilo ali e o valor que aquilo gera, né? Qual o impacto que aquela pessoa tá gerando com o trabalho dela. Eu acho isso tão primeiro passo que às vezes é tão simples, né? E que é fácil de ser implementado e que às vezes a gente negligencia, né? Facilmente isso. Não sei se Rafinha nas experiências teria outro para trazer. O que eu acho legal disso que você trouxe é que muitas vezes está, assim, cristalino para a pessoa gestora. A pessoa tem certeza de quais são todos os objetivos, as métricas, os números. E ela fica chocada quando você pergunta para a equipe e a equipe não tem a mínima ideia do que está acontecendo. E isso é porque a gente se comunica de formas diferentes e às vezes o que a gente acha que está muito claro para alguém não está tão claro dessa forma. E aí eu acho que é importante, né, nessa parte de objetivos, a gente ter coisas tangíveis, a gente ter artefatos, documentos, né, qualquer tipo de registro no sentido de onde eu volto para consultar isso, onde eu verifico, onde eu me lembro que isso daqui existe. Não por uma questão de auditoria, não é esse o ponto, mas é para a gente conseguir ter clareza de que a mensagem que a gente está passando é a mensagem que está chegando para as pessoas. Porque quando a gente se apoia única e exclusivamente nas conversas e na linguagem para isso, gente, quantas reuniões a gente faz por dia? Para a gente ter que lembrar de todas as conversas
que a gente teve naquele dia e no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte, se isso fica só no verbal, é muito difícil que isso seja perpetuado pela organização, a não ser que você acorde todo dia e fale assim, a primeira coisa do meu dia é, eu vou ligar para todo mundo da minha equipe, ou eu vou fazer uma reunião com todo mundo da minha equipe e vou falar, oi gente, lembra dos objetivos? E acho que ninguém quer ficar fazendo isso todo dia de manhã. Então a gente se apoiar em outros, né, artefatos que vão fazer com que as pessoas consigam voltar, ancorar, relembrar quais são esses objetivos, é importante. E um segundo ponto é, a gente só sabe que esses objetivos são objetivos de fato na hora que o bicho pega. Porque se na hora que o bicho pega, todo mundo joga os objetivos pra cima e vai fazer outra coisa, existe um objetivo oculto que não tá explícito e a gente precisa ou explicitar e falar, não, gente, isso aqui é mais importante que qualquer outra coisa pra gente. Ou então eu preciso checar e falar assim, gente, ó, a gente tá direcionando a nossa estratégia, os nossos objetivos pra um lugar, mas quando o calo aperta, as pessoas correm pra outro. Tem alguma coisa acontecendo na nossa organização que não faz sentido. Então, é sempre importante estar atento para essas situações, né? Quando o calo aperta, quando o bicho pega, aonde é que a gente vai, né? Para que lado a gente corre? O que a gente tenta resolver primeiro? E ter clareza de que isso é a prioridade atual. Agora, se ela é a melhor prioridade, aí tá para discussão e a gente precisa de mecanismos para lidar com isso. Então a gente falou sobre ter clareza e comunicar de forma clara os objetivos, né? Porque o ter clareza pode ser que cada um tenha a sua clareza, né? Mas comunicar isso, ter artefatos que auxiliem nesse processo e ficar atenta a esse processo de entender o que de fato é prioridade, se aquele objetivo comunicado de fato é prioridade ou se existem outros. Uma vez que eu consigo, entre as pessoas, né, entre os profissionais, ter essa comunicação clara, esse objetivo claro, que outras práticas que podem auxiliar no processo de melhorar esse ambiente de trabalho também, eu acho que é meio que um causa e efeito, né? O que vem depois disso, dessa clareza? Até pensando numa pessoa gestora, tá, ok, já comuniquei, tá tudo claro, tá todo mundo na mesma página, e agora, o que eu posso fazer? O que vocês entendem que poderia vir depois? Bom, dentro da gestão 3.0 a gente tem a delegação, né? Então a gente pode usar, por exemplo, os níveis de delegação, baralho de delegação, para fazer um quadro de delegação e deixar visual qual é o nível de autonomia que cada, né, decisão ali requer entre gestores e liderados, né? Então isso é um ponto interessantíssimo. Outro ponto também da gestão 3.0 é a gente deixar as restrições muito claras para as pessoas saberem quais são os limites, até onde elas podem ou não ir, né? E aí, combinando o nível de autonomia que eu tenho com as restrições que eu preciso respeitar, eu consigo trafegar muito melhor dentro do meu trabalho, do meu dia a dia e da organização. E trazendo também de uma perspectiva, né, de gestão por resultados, a gente retornar para checar onde a gente está e qual o nosso próximo passo é um dos principais diferenciais que a gente vê, por exemplo, no uso de OKRs, né? Quando a gente está trabalhando com OKR, a gente está ali semanalmente, na pior das hipóteses, quinzenalmente, olhando para os números, olhando para os objetivos e verificando, tô bem ou tô mal em relação a isso? E o que eu vou fazer em seguida? O que a gente vai fazer para melhorar o nosso cenário? E isso faz toda a diferença para que seja, de fato, algo que você coloca e que é sustentável ao longo do tempo. Porque a gente está falando de pessoas, a gente está falando de organizações, a gente está falando de cultura, em última instância. E a cultura, se você não tem mecanismos conscientes para mudar uma cultura, a cultura vai tender a retornar para a cultura anterior. Então, existe esse trabalho de recorrentemente voltar, checar, conversar sobre esses assuntos para que a gente possa evoluir eles ao longo do tempo também. Acho que tudo que a Rafinha trouxe, né, que aqui refletindo o quanto a gente tem um aspecto humano e relacional que tem que estar como uma base, que são as relações de confiança, porque a gente vai lá atrás da clareza, né, garante que está claro, documentado, acordos feitos, restrições ali, todo esse processo, mas se a gente não promove esse ambiente de confiança, relações de confiança, que inclusive você está ali compactuando novos acordos, estabelecendo eles e mantendo esse acordo, a gente não consegue estar nesse... Se eu não confio, né, no meu liderado, no meu líder, no meu par, o sistema ali, né, de autonomia e delegação fica frágil. Então, eu acho que a gente também tem que nutrir muito a confiança.
entre as pessoas daquela estrutura, né, daqueles times, para que a gente consiga de fato ter autonomia, para que a gente de fato consiga buscar resultado, para que a gente de fato consiga acompanhar os resultados, inclusive fazer ciclos ali também de feedback, para a gente olhar, opa, e isso também está na cultura, né, ter essa cultura da confiança, né, ali estabelecida. E isso vem através das relações. Como a gente estabelece as relações no dia a dia, né, e dentro desse relacional das estruturas e das organizações. Então esse acho que é um ponto-chave que precisa ser nutrido, né, e é muito tão humano, né? Então acho que volta para o ponto que a gente conversou lá, né, buscar a humanidade, retomar essa humanidade nas relações do trabalho. Eu achei muito bom que você trouxe esse tema da confiança, porque acho que a coisa mais importante que eu aprendi sobre confiança foi que a gente tende a achar que primeiro a gente confia e depois a gente delega, né? E acho que um dos primeiros insights assim que eu tive quando eu comecei a estudar gestão 3.0 foi aprender, né, que a partir dessa perspectiva de gestão 3.0 a gente primeiro delega e depois a gente confia, né? Porque você precisa de experiência para poder construir a confiança. Então é claro que se você não confia na pessoa ainda, você não vai delegar a coisa mais importante e crítica do mundo para essa pessoa. Você vai pegar um pedaço daquilo que é importante, vai delegar, vai fazer junto, vai acompanhar, né? Mas você vai construindo a confiança com base na experiência. E uma outra coisa que para mim também foi um aprendizado gerindo pessoas, né, ao longo da vida, a gente muitas vezes tende a desconfiar de alguém só porque outra pessoa desconfia. Então você passou a desconfiar de alguém, mas você nunca trabalhou com aquela pessoa. Você só ouviu alguém falar alguma coisa ruim sobre ela e a partir daí você desconfiou. E a partir do momento, né, que eu aprendi que a gente primeiro delega para depois confiar, eu percebi que esse pensamento é inútil na maior parte das vezes. Porque não importa se outra pessoa não confiou. Para que eu construa a confiança, eu vou ter que ter experiência. Mesmo que a pessoa fale para mim, essa pessoa é a pessoa mais confiável do mundo, eu também vou ter que trabalhar com aquela pessoa para conseguir, de fato, né, que essa confiança seja estabelecida com qualidade. Então, é claro, né, que a gente vai sim se embasar em recomendações, em feedbacks, em coisas que a gente ouve das outras pessoas, mas isso não substitui a experiência que a gente tem com aquele indivíduo. E é claro que a gente precisa delegar com responsabilidade, a gente vai delegar pedaços específicos, coisas específicas, né, fatias ali, para que a gente consiga ir construindo essa confiança, mas é importante que a gente, enquanto pessoa gestora, construa nossas próprias relações com as pessoas que a gente lidera. A gente não herde, né, só o que a gente ouve ou o que a gente acha, ou fica esperando que as coisas vão surgir magicamente se a gente não gera uma experiência de trabalho genuína junto com aquele indivíduo, né? Nossa, isso é muito, muito massa que você está falando, porque se você não tem esse mínimo de confiança, você nunca vai dar oportunidade, você nunca vai, de fato, construir confiança e estabelecer uma relação melhor. Você falando isso, eu fiquei me lembrando, eu tive uma gestora que foi uma pessoa incrível, Renata, beijo, que ela virou pra mim e ela falou assim, Flor, a minha confiança, ela é dada. A minha confiança ela é dada. Eu preciso disso, porque senão eu não vou conseguir fazer nada. Então, eu dou e aí eu trabalho junto, que é a experiência, justamente que você falou, e aí depois eu entendo, puxa, eu tô conseguindo fortalecer essa confiança ou de fato não existe, não daria pra confiar tanto. Então, isso me chamou muito a atenção, porque eu acho que é um grande medo, né, do profissional, de quando ele chega ou numa empresa, ou uma recomendação ou algo do tipo, fala assim, alguém já me falou de você, e aí a pessoa já dali pra frente é ladeira abaixo, né? Então, só foi uma lembrança pessoal muito forte, diga. Mas uma sincronicidade absurda que eu acho que você não se lembra, mas eu já gravei um episódio com a Renata sobre autogestão. Aí, gente! Aqui no LTP. Então, ó, depois a gente já resgata, inclusive saudades também, Rê. Ai, gente, bom, agora vocês tem as minhas duas gestoras maravilhosas e favoritas da minha vida. Que massa, que massa. Nossa, eu não lembrava dessa também. E aí, falando dessa parte, só recapitulando, então a gente falou muito sobre uma questão de clareza, depois dos artefatos, a gente falou sobre a autonomia que tudo isso gera, né, essa clareza de objetivos, a gente falou sobre estabelecer um processo aí de confiança nas relações. E aí, eu imagino que o próximo passo é meio polêmico, assim, que é
sobre a questão da flexibilidade. Então, eu queria saber de vocês, enquanto pessoas gestoras, enquanto líder de área de pessoas, como que funciona, o que vocês veem em relação à flexibilidade do trabalho das pessoas, da gestão, enfim. Estou falando um pouquinho disso sobre, enfim, que práticas concretas que vocês veem ou aplicam que funciona, porque eu acho que é o caminho natural, né? Eu tenho clareza, eu tenho autonomia, eu tenho confiança, então a coisa acaba ficando um pouco mais flexível. Tá certo isso que eu tô falando? Faz sentido ou não? Tô viajando. Eu acho que faz super sentido, tá, Flor? Até pensando que, aqui refletindo, quantas práticas mais tradicionais de trabalho parece que partem de um pressuposto da desconfiança, né? Por isso eu preciso controlar, eu preciso saber ter tudo sob controle, preciso ter visibilidade, preciso estar ali, ciente de tudo, vendo tudo. Mas por quê? Porque será que eu não confio? Então parece que parte desse pressuposto da desconfiança, enquanto quando a gente parte do pressuposto do eu confio, né, eu dou abertura para que a pessoa tenha essa flexibilidade, para as estruturas tenham flexibilidade para adaptação, para que elas se adaptem para a forma que elas trabalham melhor, para que elas consigam ter mais autonomia, e claro, autonomia com responsabilidade, né, para entregar da melhor forma, para que a gente consiga construir acordos no time, né, e saia um pouco desse paradigma do controle, né, e da rigidez. Tudo é imutável e são aqueles processos super rígidos e muito burocratizados. Então eu acho que a flexibilidade ela está muito relacionada com a cultura da confiança, né? Do pressuposto do confio. Então sim, dá para ter autonomia, sim, dá para ter flexibilidade. Acho que tem uma relação muito forte entre essas duas dimensões, né, do modo das coisas se operarem. Eu acho que dá para trazer um pouco de exemplo com práticas que a gente tem dentro da K21 da Nauer, né, super conectadas com confiança, autonomia, responsabilidade e flexibilidade também, que as pessoas têm essa autonomia sobre as período de férias dela, por exemplo, período que ela tá on e off, e claro, com restrição, olha, alinha com o seu time, né, para que nenhum prato caia, mas elas têm a flexibilidade de fazer essa marcação, agendar, alinhar com o time, combinar quando vão ficar off, né, elas têm essa autonomia, ninguém controla, ninguém fica ali contando quantos dias a pessoa tirou, quantos dias ela não tirou de férias, né, naquele período, se voltou àquela hora exata, 9 horas a pessoa tá ali, né, então não tem essa questão de controle de horas, a gente olha, a pessoa tá atuando, tá entregando, é uma forma diferente de olhar, né, para entrega e para o impacto gerado que sai desse paradigma do controle e tá muito mais no paradigma da confiança e da flexibilidade, além da autonomia com responsabilidade, né. Eu acho que esse é um exemplo das pessoas fazerem a gestão do seu próprio tempo, tendo responsabilidade sobre o impacto que elas geram, já que elas têm clareza do resultado e do objetivo que elas estão buscando, né. Rafinha? Bom, falando da flexibilidade também, acho que tem um fator aí que é a gente, enquanto organizações, a gente também precisa se preocupar em ser atrativo para as pessoas no mercado de trabalho, né? Porque a gente quer sempre ter os melhores profissionais com a gente. E se você trabalha numa organização que, de alguma forma, você está trabalhando online ou trabalhando híbrido, você já está dentro de um sistema que precisa de flexibilidade. Afinal de contas, né? Se a gente não tiver flexibilidade para trabalhar online, dificilmente a gente consegue fazer um bom trabalho. A Kemi, por exemplo, começou contando que ela é uma mãe cansada. Se a criança entra gritando ali no escritório dela, precisando de ajuda, a Kemi vai virar para a criança e falar: não, eu tô no horário de trabalho, você me pede ajuda depois? Não vai. Então, né, porque eu conheço, tá, gente? A Kemi é uma mãe super responsável, que eu admiro demais. Então eu tenho certeza que ela não faz nada disso. E aí, é importante a gente entender, as pessoas estão trabalhando na casa delas, né? Interrupções vão acontecer, coisas inesperadas vão acontecer. Eu sou uma pessoa que vive em obra já há 1 ano e meio, todo mundo sabe também, né? Vivo na obra. Então, por exemplo, para gravar um podcast, eu tenho que falar: galera, peraí, rapidão, vou gravar um podcast. Então, a gente tem várias adaptações que a gente precisa fazer dentro desse contexto, né? E tava vendo, inclusive, alguns estudos hoje de manhã, né, sobre o quanto em 2024 as empresas começaram a puxar essa volta pro presencial. Em muitos casos, por uma questão cultural importante, né, de estreitar relações, de trazer mais proximidade entre as pessoas, né, de ver que muitas pessoas sentem falta desse contato próximo, mas em alguns casos também porque a empresa consegue controlar melhor, né, as horas e o que as pessoas estão fazendo. Então, nem lá nem cá, né? Mas tem esse interesse também. E aí,
algumas empresas começaram a enfrentar dificuldade. Por quê? Muitas pessoas topam até um esquema híbrido, mas 100% presencial, muita gente já não topa. E aí você começa a ter essa dificuldade de lidar em como você vai atrair talentos. Então, quanto mais flexível você for dentro das suas práticas, mais talentos você vai atrair. E aí você pode entender que isso é uma vantagem para você, né, enquanto organização, ou você pode entender que você não vai jogar esse jogo e saber que você vai lidar com a restrição de menos profissionais aptos e dispostos a estarem trabalhando contigo. Isso vale para esse exemplo do presencial, do online, mas vale para uma série de outras questões, né? Benefícios, formato de trabalho, possibilidades de carreira, né? Quanto mais a gente oferece flexibilidade para que as pessoas se desenvolvam e tenham melhores rotinas de trabalho, melhores, né, talentos a gente vai atrair para as nossas equipes. Sabe o que eu estava pensando agora? A Rafa deu um exemplo de, tem muitas empresas que estão querendo voltar para o presencial. Até então eu estava, nossa, então o mundo está mudando, híbrido, flexibilidade, de fato evoluindo. Mas a gente percebe alguns movimentos um pouco resistentes, assim. E aí, fugindo até um pouco do que a gente estava falando, para as pessoas que estão inseridas nesse ambiente talvez mais tradicional, eu não sei se essa é a palavra que eu posso usar, o que cabe a cada um enquanto indivíduo para fazer, se comportar, para poder ter um ambiente um pouco melhor em lugares mais difíceis, mais é que tradicional eu acho que não é a palavra ainda, eu tô tentando achar a melhor forma de falar isso, mas às vezes a gente depende da instituição pra mudar, né? Tipo, olha, não vai ter essa mudança. Restritos, talvez, né? Menos flexíveis. Boa, Rafa. O que eu, enquanto indivíduo, poderia fazer pra tentar ter práticas de trabalho mais sustentável, sabe? O que vocês percebem nesse sentido? Eu vou pedir uma ajuda pra Kemi, porque eu acho que tem um assunto que ela vai saber falar muito bem, pela visão dela de psicologia, que é sobre estabelecer limites nas relações. Eu acho que pode ser um ponto bem legal, assim, que as pessoas podem tentar, e talvez a Kemi tenha uns insights legais sobre isso, pode ser? Sobre limites, né? Acho que vem de um lugar de autoconsciência primeiro. A pessoa tomar consciência de quais são os limites e conseguir estabelecer uma boa comunicação, né? Se ela entende que ela quer estar naquela organização, naquele cenário, entende que é uma possibilidade de criar uma relação ali para deixar claro, né, quais são os seus limites e os porquês, e como ainda junto aos seus limites ela pode tentar chegar a um acordo, trazer isso, né, visível e ser negociado com a liderança, ou até inclusive se não é negociável e a pessoa precisa ir para outro contexto, ir para outro lugar, para outra empresa, porque pode ser um cenário como esse. Esse é um lugar, tentar negociar acordos para enquadrar aquele contexto que ela está dentro dos seus limites e virar uma relação saudável. Estava pensando na pergunta original da Flor, sabe? Eu acho muito, depende muito de onde aquela pessoa está e que tipo de movimento de mudança ela pode puxar dentro da organização. Uma pessoa que está ali já num lugar de gestão, ela pode pegar uma fatia fininha como o time dela e tentar implementar algo simples de diferença. E a partir do momento que ela mostra resultado, ela consegue trazer como exemplo aquela fatia que ela pegou, algo que ela implementou, algo diferente, e com o resultado na mão. Olha, eu fiz isso aqui diferente. E a diferença pode ser mais autonomia, mais flexibilidade, implementei uma nova prática, gestão visual, né, novos acordos sobre XPTO, aquilo que ela tem gestão sobre. Impactando o resultado, ela começa a ganhar mais força para trazer mudança. E às vezes um resultado de negócio, a gente entende que às vezes tem mais impacto nessa discussão, mas se ela trouxer alinhado com o resultado de pessoas, olha, meu turnover baixou, meu turnover voluntário baixou, as pessoas estão deixando de pedir para sair da minha equipe. Isso aqui, além disso, a gente está gerando mais resultado. Olha que as pessoas estão mais felizes e engajadas na minha equipe. Faz um pulso de clima, né? Ali, ela vai ter 2 métricas, né? Uma de negócio e uma de pessoas, para defender a mudança que ela implementou. Então, isso acho que dá para começar pequenininho e pensar em pequenas mudanças, uma fatia fininha da estrutura da organização. Tendo resultado, fica fácil, muito mais fácil defender aquela mudança, né? Talvez Rafinha traga até outros exemplos, né, de vivências dentro de outros times, mas eu acho que é uma boa, né? Escolher uma boa fatiazinha e metrificar esses resultados, né? Faz o antes e depois, a gente gosta, né, de ver às vezes antes e depois de tanta coisa. Faz o antes e depois do time, olha, antes disso e depois disso. O antes e depois do time ali do resultado pode ser bacana para defender novas práticas.
Rafa, eu ouvi dizer que você tem case de antes e depois aí de mudanças e resultados. Você pode compartilhar com a gente? Boa, eu vou contar um case específico, assim, que foi... uns anos atrás, um gestor de time, ele procurou minha ajuda, né, e pediu para que a gente conversasse sobre o que a gente poderia fazer dentro da equipe dele. Ele tinha uma equipe de operações e dentro dessa equipe, ele tinha uma pessoa que era altamente produtiva, mas que estava muito sobrecarregada, e ele tinha uma pessoa que tinha baixa produtividade e, né, daquele jeito que a gente fala, né, encostava no resto da galera, né, principalmente nessa pessoa de alta produtividade, e estava gerando muita insatisfação dentro do time. E aí ele estava considerando se ele já demitia a pessoa, se era esse o momento, se não era, e o que ele fazia, né, porque se ele demitisse, ainda que ele demitisse uma pessoa de baixa performance, ele sobrecarregaria ainda mais a pessoa que já estava sobrecarregada e que era alguém que ele precisava reter, né, de todas as formas, porque era uma pessoa que era muito importante para a equipe ali. A gente, né, ficou ali conversando um pouco sobre o assunto e aí eu propus um experimento que ele topou, que foi o seguinte: vamos fazer gestão visual do trabalho dessa equipe junto com eles, né? Não vai ser você, enquanto pessoa gestora, que vai tomar as decisões de quem pega o que mais. Você não vai distribuir essas tarefas, eles mesmos vão distribuir, porque quando eles verem alguém sobrecarregado, eles mesmos vão começar a regular essa distribuição. E para quem tá com menos coisa, né, menos entrega, também vai começar a ficar evidente que essa pessoa precisa participar um pouco mais, que ela precisa colaborar um pouco mais com as pessoas. Então a gente começou a fazer essa gestão do trabalho visual, e a gente rodou mais ou menos um mês ali, e nesse um mês, não só a pessoa que era sobrecarregada deixou, né, de estar sobrecarregada, conseguiu reduzir a sua sobrecarga, né, no sentido de o volume de coisas que estavam dependendo dela, como também a pessoa que tinha baixa performance melhorou um pouco a sua performance, ainda não estava em alta performance, mas também, né, gente, um mês. E, para além disso, a performance geral da equipe aumentou nesse período. E essa pessoa gestora pôde dividir com a equipe também as decisões e a forma de trabalho e como isso ia sendo distribuído, o que fazia com que as pessoas tomassem mais propriedade sobre o que estava sendo feito. Não era, porque o gestor mandou, o gestor pediu. Não, é porque a gente, enquanto equipe, viu que precisava redistribuir o trabalho e a gente está fazendo isso agora. Então esse foi um caso muito, muito legal, muito marcante para mim. E uma outra coisa que eu fiquei pensando também enquanto vocês falavam, né, quando a gente chega com a consultoria da Nauer para ajudar as equipes, uma das métricas principais que a gente olha é lead time, que se traduz, né, no tempo entre a necessidade de priorizar alguma coisa, a decisão de que priorizei fazer aquilo, até o momento em que eu entreguei isso na mão, né, de um cliente, de um consumidor. E o lead time, ele traduz ali o time to market daquela organização, né, se a gente olha para o lead time da organização como um todo, o que é algo muito estratégico, né, quando a gente tem um melhor time to market, geralmente a gente performa melhor no mercado também, porque a gente consegue se adaptar às mudanças. Primeiro, né, do que outros concorrentes, do que outros players. Então, muitas vezes a gente chega com essas práticas de trabalho sustentável que a gente está falando aqui e a gente melhora o lead time. A gente não melhora esse lead time porque as pessoas estão trabalhando mais horas ou porque elas estão fazendo muito mais coisa do que elas estavam fazendo antes. Geralmente, a gente melhora o lead time, muitas vezes, tirando coisa do meio do caminho. Tirando aquelas coisas que estão ali só atrapalhando a galera e que não são prioridade. Então, isso é importante da gente entender também, porque nem sempre é óbvio a solução que a gente vai dar num contexto, né? E muitas vezes essa solução, ela é contra-intuitiva. A gente acha que se a gente colocar gente trabalhando mais horas, mais pessoas na equipe, isso vai resolver, e nem sempre isso de fato resolve. Tem outras coisas que podem resolver de um jeito mais simples e mais eficaz. Então não adianta, né, ter uma semana com mais dias. Não vai resolver, provavelmente, né? Posso contar um case de problema, de treta também, que eu lembrei agora? Conta. Teve uma vez, eu trabalhava numa organização e eu era pessoa chata. Confesso, quem já me ouviu aqui nos outros episódios sabe que eu devo ser bem chato com algumas coisas, e é isso aí mesmo, né, gente? E aí, eu saí de férias e eu cuidava um pouco da organização do trabalho das pessoas. Quando eu voltei de férias, prepararam um mini ataque cardíaco pra mim. Tinham instaurado, tipo, um dia, eu não lembro qual era o nome que as pessoas davam, mas era o dia do desespero, que basicamente era assim: descobriram que tinha muito bug que precisava ser resolvido, muita coisa que precisava ser entregue, e eles acharam que era melhor a gente fazer o seguinte: uma vez por semana a gente bota todo mundo pra trabalhar até meia-noite, porque de 6 até meia-noite eles vão resolver
todos os bugs e problemas que eles não resolvem de 9 às 18. Então, de 18 até meia-noite, eles vão resolver isso. Claro que essa ideia é brilhante, né? Quando eu conto, parece que é mentira. Mas eles faziam isso uma vez por semana. E aí, implementaram isso nas minhas férias, né? Falando, não, agora a gente vai melhorar a produtividade, tem muito mais coisa sendo entregue e tal, tá incrível. E aí, eu cheguei pra trabalhar, vi esse dia, né? Esse dia acontecendo, esse caos, todo mundo pé da vida, assim, o pessoal das equipes e eu chocada com o que eu ia fazer. E aí no dia seguinte eu observei, né, como é que era o comportamento das pessoas. Gente, todo mundo trabalhou até meia-noite. Vocês acham que 9 horas da manhã tava todo mundo pra trabalhar no dia seguinte? Meu Deus. Ninguém tinha condições. Aí o pessoal começava a chegar meio-dia, 1, 2 da tarde e tal. Gente, olha só, se as pessoas estão só piorando a qualidade do sono delas e trabalhando em horários diferentes com a qualidade pior, não vai dar certo. Pra além disso, né, tipo, elas poderiam estar chegando meio-dia e saindo 5 horas da tarde, se a gente estivesse focando nas coisas que realmente importavam, né? Se a gente estivesse resolvendo esses problemas. E aí, claro, eu juntei várias métricas, né? Tanto de insatisfação das pessoas, quanto, gente, vocês estão achando que as pessoas estão trabalhando mais horas, porque vocês estão obrigando elas a trabalhar de noite. No final, elas não estão trabalhando mais horas, porque elas não vão conseguir se organizar para estar aqui no mesmo horário no dia seguinte, não vai fazer sentido nenhum, só tá piorando a qualidade de vida da pessoa. E, além disso, a gente tá aumentando vários riscos, porque aí eu fui vendo várias entregas que se deram nesse período e que geraram mais problemas, né? Por quê? Porque as pessoas estão mais desatentas, porque elas estão mais cansadas, porque elas estão, né, num ambiente que não é propício para elas. E aí, uma vez que eu reuni todas essas métricas, continuei sendo a pessoa chata, as pessoas falaram, realmente não faz tanto sentido a gente fazer isso. E aí voltamos, né, pra prancheta e fizemos, na verdade, uma revisão das prioridades, o que a gente precisava fazer, enfim, começamos a olhar para outras práticas, assim. Mas essa foi a história de como eu voltei de férias quase tendo um infarto, uma vez na minha vida. Realmente, eu diria que parece mentira se eu não acreditasse que você que tá contando isso, porque que horas, né, que a gente achou que uma coisa dessas fosse funcionar. Mas, enfim, é raro, mas acontece muito, né? Mas eu acho que é importante dizer também que é genuíno. Eu consigo empatizar com quem pensou nessa solução. Sim. Por quê? Eu poderia ter vários argumentos. Não, de noite as pessoas têm menos interrupção, elas têm menos distração, elas conseguem focar, a empresa tá mais vazia, né? Na época era presencial, então tem menos ruído, tem menos barulho. Então, assim, dá pra entender que a pessoa, ela pode ter raciocinado nesse lugar de tipo, poxa, de noite é o horário que eu, vamos supor, né? Que eu consigo focar. Uhum. Então, vai ser incrível se eu tiver uma equipe inteira de gente focando de noite pra trabalhar. Vai ser ótimo, né? Então, assim, dá pra conseguir entender que isso era um ponto. Dá pra entender também, né, que é racional a gente pensar, né? Racional não, né? É esperado a gente pensar que a quantidade de horas é proporcional, né? A gente foi ensinado a fazer isso pelo modelo Fabril. Então, dá para entender como que essa construção se deu, só que é importante dizer que não funcionou muito bem, né? E que bom que as pessoas conseguiram perceber que não funcionou muito bem e voltaram atrás para buscar outros modelos para isso, né? Pelo menos tentaram, experimentaram e viram que não funcionava, né? O resultado estava lá. Mas não recomendo, tá, gente? Aprendam pelo exemplo. Não façam isso na organização de vocês, tá? Aprendam por essa história trágica aqui, porque ninguém mais precisa ficar experimentando isso, não. Ô Rafa, até você falou agora, aprendam na organização de vocês e etc e tal. A gente, infelizmente, está caminhando aqui para o final do episódio. Eu queria ouvir de vocês duas o que vocês diriam para as empresas que estão talvez na dúvida, isso é muito moderninho ou não, será que eu devo fazer isso ou não, ou por onde que eu começo? O que vocês diriam para essas organizações? Acho que tem um ponto interessante que a gente não consegue falar com a organização, né? A gente só consegue falar com os indivíduos, né? E aí, se você é uma pessoa numa posição de liderança dentro de uma organização, acho que o importante é entender o quanto aquilo que você faz se propaga e o quanto isso influencia as outras pessoas e as outras lideranças, né? E o quanto é importante essa visão, né, de objetivo, de resultado, esse direcionamento que permite essas práticas sustentáveis vir de você, né, enquanto pessoa.
Para além disso, acho que é importante dizer que a gente só resolve problemas que a gente realmente enxerga, que a gente consegue perceber, que a gente consegue sentir. Então, a gente falou de diversas questões aqui, né? A gente falou de satisfação das pessoas, a gente falou de resultado de negócio, a gente falou sobre confiança, a gente falou sobre ritmo sustentável de trabalho, a gente falou sobre turnover. Se alguma dessas coisas tocou num ponto seu aí que tá doendo, isso é um sinal de que você pode se beneficiar das práticas, né, e das reflexões que a gente trouxe aqui nesse episódio. Se nada disso é uma dor pra você, aí beleza, gente, foi ótimo, que bom que vocês ouviram até aqui. Tem vários outros episódios do LTP que podem te ajudar e tá tudo bem, né? Acho que o importante é dizer, a gente traz esses conteúdos aqui à medida que eles forem úteis, né, e que gerem as reflexões relevantes. E se você não é uma pessoa na posição de liderança e você não tá satisfeito com o seu trabalho, mande currículo para lugares que você acha que podem ser bons, né? Sempre faça isso. Isso é importante porque isso também ensina as organizações, né, a valorizarem mais as pessoas, porque faz parte, gente, faz parte do jogo cada um procurar estar num ambiente que é melhor para si, né? E que você também consegue contribuir melhor para essas organizações. O que falar depois disso, né, gente? Pode? Já foi, beijo, tchau. Eu acho que uma parte do que a Rafinha trouxe conecta muito com que minha reflexão, né, que eu acho que é ouvir as pessoas. E aí a gente tem duas formas de ouvir as pessoas. Indo diretamente nelas e perguntando. Você que está num lugar de liderança, que tem muitas pessoas que estão, né, nessa sua estrutura sendo liderada por vocês, nem sempre vai ser viável você ouvir todas as pessoas diretamente, então tem a métrica de pessoas. Então a Rafinha citou isso. Então ou você vai ouvir as pessoas diretamente ou você vai ouvir as pessoas indiretamente. Então, ter esse olhar, né? Ter um olhar de pessoas e das necessidades das pessoas, isso vai aparecer de alguma forma. Basta você estar atento. Você pode buscar diretamente isso nas pessoas, nos indivíduos, ou através de métricas que tragam esses insights, essas informações, né? Pensa que na estrutura, na sua organização, o seu resultado, né, depende de indivíduos que estão lá. E às vezes eles têm insights, informações e necessidades importantíssimas para levar para você. Basta você querer ouvir, basta você estar disposto a escutar. E aí vamos resolver problema, né? Ali tem uma oportunidade de melhoria? Vamos buscar essa melhoria. Acho que é isso. E os ambientes mais férteis vão fazer com que os profissionais sejam mais produtivos, né? Ambientes que sejam melhores. Eu acho que esse é um ponto importante também. A gente falou bastante ao longo do episódio, que não é diretamente proporcional ao número de horas e etc e tal, mas é por isso, é porque a gente está lidando, não é máquina. Nós não somos máquinas, né? Então temos vontades, desejos, necessidades, medos, e isso vai fazer toda a diferença. E dito tudo isso, antes de agradecer vocês, eu queria deixar um recado para o pessoal que está ouvindo a gente, porque como todo o sistema precisa de uma folga, não é mesmo? E a gente está falando sobre um ritmo de trabalho sustentável, práticas de trabalho sustentável. Nós vamos fazer uma pausa, como a gente sempre faz no final do ano. Então, LTP, esse vai ser o último episódio que vocês vão ouvir no ano de 2024. Então, para quem estiver ouvindo, já desejamos boas festas e que seja um finalzinho de ano incrível. E a gente se vê na primeira segunda de 2025. Gente, 2025 parecia tão longe há, 2 meses atrás, mas agora tá aí. E é isso, gente. Que vocês continuem ouvindo a gente, curtindo os episódios, comentando lá na comunidade. E até a próxima. E antes de eu me despedir de vez, para poder tirar umas férias também, né? Que eu também mereço. Queria agradecer a Kemi, Rafinha. Eu acho que a gente ainda tem um caminho muito longo pela frente para falar sobre esse tipo de transformação, sobre modelos de trabalho, sobre trabalho de forma mais equilibrada, né? Fazer com que as coisas funcionem melhor. Então, muito provavelmente vocês vão voltar em outros episódios, tá bom? E a gente vai continuar ouvindo vocês mais uma vez. Obrigada e até a próxima.
foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nowhere. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.